Olá, bem-vindos a mais um CEO Talks. Eu sou Isabela e eu estou aqui com Philip Collins junto comigo. Alô para você que nos assiste. E a gente tá com uma super pessoa na bancada, CEO da Aramis Inc. e pai de 3, Richard Stato. Bem-vindo! Você vê como o primeiro prazer estar aqui com vocês. Que bom que rolou o nosso bate-papo. E você vê quando você coloca CEO de empresa e pai de 3 na mesma frase, quer dizer que são 3 jornadas todo dia. Opa, 4, né? Tem Você uma grande atenciou ainda aí, ó. Exato. Então, super obrigada por aceitar nosso convite. Gente, o papo aqui vai ser incrível. A gente vai falar de varejo. A gente vai falar sobre método, ser metódico, organizado. Vamos falar sobre paternidade, que é um assunto que você gosta, certo? Certo. E futuro. Tanto futuro da Aramis, quanto futuro de varejo. Enfim, vai ter muita coisa boa. E antes da gente começar, vai lá, curte esse vídeo. Comenta, deixa aqui o que você quer perguntar para o Richard, porque né, a gente vai mandar, ele pode entrar em contato também com vocês para poder responder essas dúvidas. A gente sempre lê todas as perguntas, usa para, Exato. obviamente, incrementar a nossa pautinha para os próximos CEOs também. E né, não Isa? esquece, vai ter tanta coisa legal, já compartilha, já manda esse vídeo para quem quer aí alcançar novos voos na carreira, tá mirando, tá passando aí por um momento de crescimento, vai ter muita ideia boa aqui. Então, Richard, vamos começar ouvindo sua história, conta pra gente um pouquinho, você já falou aqui nos bastidores várias coisas legais pra gente poder ouvir. Então, conta aí pra galera, como é que foi a sua história, como é que você começa e chega até CEO da Aramis? Olha só, vamos resumir essa história em 5 minutos para Opa! vocês. Olha, primeiro eu fiz faculdade da SPM, fiz administração, trabalhei na Palm, lembra dos Palm Pilots? Uhum. Trabalhei na Palm durante o estágio. Aí o Henri, que é meu pai, me chamou para trabalhar com ele na Aramis. Eu cheguei para ele e falei, olha, vou adorar ir, eu tenho 22 anos, você me dá um semestre? Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, fazer uma volta ao mundo. Eu fiz uma viagem em 2007, mochilando, volta ao mundo. Não tinha smartphone, não tinha Google Maps, não tinha nada, então tem histórias super divertidas. Com uma Cybershot 4.2 megapixels, Mochilão, tirando foto de... e assim a gente foi. Aí voltei, comecei a trabalhar na Aramis. Pô, Rick, 22 anos, não muita experiência, vai para o estoque. Começa no estoque. Então eu comecei, fiquei meses lá, estoque, controle de qualidade, quantos a pagar, quantos a receber. E na época a gente tinha um gerente que cuidava da multimarca. Multimarcas são lojas que revendem o produto da Aramis no Brasil todo. E ele já estava há 7 anos na empresa. E aí ele se incomodou, porque eu acabei entrando, tinha mais opiniões, né? Normal. E ele falou, Henri, para mim deu, eu acho que meu tempo de Aramis acabou. Aí ele falou, maravilha, estamos em outubro, você fica até janeiro, faz a venda do semestre, e a gente faz uma transição tranquila. Combinado? Ele falou, lógico, combinado. Dia seguinte ele não apareceu. Aí o Henrique chegou para ele e falou, parabéns, com seus 2 meses e meio de casa, você acabou de ser promovido para ser gerente de multimarca e marketing. Porque ele cuidava do marketing, eu fiz SPM, então, pô, depois de 4 anos você deve Nada saber mais óbvio, algo sobre marketing. E aquela transição tranquila, Tranquila, foi pelo tudo ralo muito bem nesse pensado. momento. Esse trainee começou, durou 2 meses, e aí eu entrei. E eu rodei 11 mil quilômetros de carro pelo interior do Brasil. Então, eu saí de uma viagem, caí em outra viagem, mas conhecer o Brasil profundamente assim foi incrível. Baita experiência. E aí eu caí no showroom. Aí o Henrique chegou para mim e falou, menos de 10% de crescimento, eu não quero nem saber. Falei, 10, tá bom. Aí eu caí lá para atender cliente, nunca tinha atendido uma jornada de um cliente multimarca. E aí fiz o meu showroom, crescemos 11%, não é mentira, foi 11%. Excelente. Fiquei 3 anos tocando essa cadeira, porque era uma cadeira importante, eu também estava aprendendo bastante sobre a empresa. E sempre fui dando pitaco em outras áreas, compras, planejamento, logística, porque a empresa era menor, dava espaço. Tá próximo da liderança. Exato. Era pequena a empresa na época. Então Quantos colaboradores você tinha na época, Richard? Na época a gente devia ter uns 150 Legal. colaboradores, umas 10 lojas e umas 350 multimarcas. Uhum. E aí, toquei anos essa operação. Aí eu resolvi que eu queria ir para a loja. Porque eu sempre gostei de varejo. Falei, deixa eu entender como essas lojas funcionam. Aí, por mais 3 anos de manhã, eu fiz escritório. E à tarde, eu fiz loja. Todo dia para conhecer. Na época, a gente só tinha loja em São Paulo, Brasília e Goiânia. É onde a gente tinha varejo próprio. E hoje a gente tem no Brasil todo. E aí foi muito legal que eu toquei esse tempo. Aí eu vi em 2012 um movimento de grupos de marcas sendo consolidados. Aí eu cheguei para o Henrique e falei, então, não dá para a gente ficar numa empresa pequena para média,
no mercado em consolidação, eu acho que isso aqui vai dar errado. Falei, o que você quer fazer agora? Falei, putz, está na hora de trazer um fundo de investimento. Eu tinha 28 anos na época. Ele falou, mas fundo de investimento? Falei, eu acredito que a gente tem que preparar a companhia para um próximo passo. Aí foi um ano conversando com ele, natural, porque ia ter uma mudança muito grande. Não é uma decisão acionária. simples, é? Não. Aí depois eu justifiquei muito do porquê eu queria fazer. Ele falou, Rick, ok, se você quer, contrata um advisor e faz. Até então, companhia 100% familiar, privada, na mão de quem fundou. Meu pai teve um sócio por muitos anos, então ele comprou a Aramis de sócio em 2008 e vendeu outras operações que a gente tinha para poder separar um pouco mais os negócios depois que os filhos entraram nas empresas. Mas era a primeira vez que ele tinha uma empresa 100% dele, foi de 2008 a 2012. Aí ele falou, pô, mas agora que eu sou dono do meu próprio negócio, você quer fazer isso? Eu falei, putz, a gente precisa fazer isso. Ele falou, tá bom. Aí a gente colocou umas regras, falou, se você conseguir alguém colocando essas regras, eu topo. Aí, 28 anos, nada como uma boa ingenuidade, sem saber a complexidade do que era fazer um roadshow, eu peguei um advisor e fui apresentar um sonho que eu tinha, que eu podia construir. E aí a gente fez o roadshow, acabei trazendo a 2B Capital, que é um fundo do Bradesco e Private Equity, e assumi a presidência em 2 de fevereiro de 14, com 29 anos, com todos os desafios que você pode imaginar, que é você pegar a presidência de uma companhia em anos sempre desafiadores naturais, tendo que me descobrir, entender como ia ser meu papel de liderança, que tipo de companhia eu estaria construindo. Então, foram já 8 anos de muito aprendizado para estar aqui hoje conversando com vocês. Esse é um ponto pouco óbvio, assim, você com 7 anos de companhia, give or take, É isso aí. vem um fundo, vem um private equity e fala assim, não, eu quero que esse cara aqui assuma como presidente. E, pô, 7 anos, você se formou com 22, 29 anos sendo alçado ao posto de CEO. E a gente vê, hoje é um pouco mais comum por conta de startups ter CEOs um pouco mais jovens, mas na época, muito mais cabelo branco, aquela coisa de tenho 20 anos de experiência. Primeiro, como foi essa transição para você de ser alçado de diretoria para CEO? Então, tropeços e acertos aqui nesse meio do caminho. E o que você acha dessa talvez democratização, desse salto para se tornar o diretor executivo das empresas? Primeiro, quando eu fiz o roadshow, eu me vendi já que quando eu fizesse a transação, eu assumi a cadeira. Legal. Tanto é que tem uma história que eu gosto de contar, que eu estava no meio da negociação, já na fase avançada, e aí a pessoa que trabalhava no fundo chegou para mim e falou, olha, Rick, você parece um cara bom, até competente, parece, mas a gente está comprando um percentual grande da sua companhia, a gente quer ter uma cláusula que depois de 2 anos, se eu estiver abaixo dos peers de mercado ou abaixo do orçamento, a gente pode tirar da presidência. Aí o Henrique estava na reunião, olhou para mim e falou, sai da sala um minutinho comigo? Mas sai da sala com ele. Você entendeu que 2 anos você pode estar desempregado? Não faz sentido algum você assinar um negócio desse. Você vai dormir 2 dias. Se você quiser assinar, eu vou assinar por você, mas eu acho uma loucura. Aí deu 2 dias, eu falei, eu quero assinar. Ele falou, tá bom, me explica. Eu falei, 2 pontos. Primeiro, se eu não for a melhor pessoa para estar nessa cadeira, põe alguém melhor que eu. E segundo, a empresa tem que ser maior que a gente. E eu acredito muito no poder que a gente tem para construir. Então, eu estou disposto a colocar o meu cargo na berlinda, e se eu não for a pessoa certa, eu não sou. Aí vem, complementando a sua pergunta, com 29 anos, assinando uma cláusula dessa, te deixa tenso. É a tomada de risco considerável. Considerável. E foram anos de Brasil desafiadores. E eu lembro de ser pesado a carga em mim. Muito porque eu me colocava muito ela. E meu pai é muito pragmático. Então, a hora que eu assumi a presidência, ok, então você é o presidente. Então, meu pai ainda ficou 2 anos, 3 anos tocando o produto. Depois, a gente também fez a transição dele só para o conselho. Então, foi um momento de muito aprendizado. E eu falo que chegaram dias que estava difícil para mim. Eu estava me cobrando muito. Aí, uma hora eu olhei assim no espelho e falei, cara, é para ser divertido no final esse negócio. Pô, a gente acabou de fazer uma transação, a gente pôs dinheiro no caixa. Óbvio que tem anos desafiadores, mas, pô, vamos curtir esse negócio. E eu falo para todo mundo que construir uma empresa não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. E tem que ter resiliência. Então, eu entendi isso. Eu vi que a empresa mudou muito no decorrer dos anos. Então, quando eu decidi que eu ia ficar para um longo prazo, eu comecei a refletir que tipo de empresa eu teria um prazer de participar. Porque não tem cultura certa nem cultura errada, tem a sua cultura.
e quem se identificar com ela vai fazer parte. Então, migrar de uma cultura que existia para chegar na que é hoje, eu falo que existem sistemas complexos. As empresas são sistemas complexos, que se autorregulam. E quebrar um sistema é bonitinho, transformação. São microsociedades, né? É duro. E eu acredito que eu quebrei no mínimo 4 sistemas do que a Aramis era para ela chegar onde ela está hoje. Quais 4? Primeiro, lá atrás, era uma empresa muito mais domiciliar e com... Interessante isso. Baixíssimo turnover. Que você pode olhar e falar, maravilhoso. O que significa domiciliar? É uma coisa peculiar aqui, Eu esse vi termo. isso um dia, achei muito bom. Tem empresa familiar, que é DNA familiar, mas tem governança corporativa estruturada. E a domiciliar é aquela bagunça muito mais familiar, assim, do que como se fosse executivos. Um almoço de domingo. É isso. A empresa é um constante almoço de domingo em casa. Não dá. E eu queria muito migrar, manter o DNA da essência do que era a Aramis e nesses anos todos, mas preparar ela para o mercado. E eu, mesmo sem tanto conhecimento, eu tinha essa vontade. E aí eu fui me descobrindo. No final, cada um aprende de um jeito. E eu descobri que eu aprendo conversando. Então, acho que o poder da rede que você tem diz muito sobre suas reflexões que você pode fazer. E então, o primeiro sistema foi esse. Não tinha turnover. Aí começou a ter turnover, cria um momento desconfortável na companhia. Né? Mas nem sempre turnover baixo é sinal de Não. que você está indo bem. Às vezes você não tem coragem de... Ou está acomodado. Exatamente. Ou a turma está acomodada. Exato. Então, eu entendi que ter turnover não era ruim. Então, imagine que no começo, começou a ter alguns movimentos. Aí, quem estava mais tempo em casa, preocupados. Quem estava chegando, não estava valorizando a história. Porque chegou com uma bagagem maior, de outros setores. E então, criou aquela choque cultural. Aí, eu lembro de fazer um off-site com a turma em 2015 ou 2016, para começar a falar, não tem a cultura velha e uma cultura nova. Tem uma evolução do que a gente está construindo. E aí eu trouxe o quê? As pessoas que estavam há mais tempo de casa para contar as histórias desses 20 anos na época de companhia e os novos porque vieram. Aí foi a primeira vez que eu comecei a criar um ambiente onde o acolhimento fosse algo fundamental, porque eu acredito muito no acolhimento como base cultural. E aí foram tendo outros movimentos de canais, de visão de negócio, de posicionamento de marca. Eu falo que áreas que são core eu trago de moda, que eu já aprendi, não dá para não trazer, aprendi. Áreas que não são core eu não trago de moda, porque eu quero oxigenar meu time a pensar diferente. Legal. Então foram os movimentos de transformações que a gente foi tendo na companhia e foram choques culturais nessas transições para ter hoje o que é a Aramis, e eu sou muito feliz de ter conseguido fazer esse movimento cultural. Isso preparou a companhia para o que ela é hoje. Todo mundo fala de transformação digital. Eu falo de transformação cultural. Se não muda, essa cultura não muda. O digital é uma consequência de uma evolução que está acontecendo, que a gente vai debater sobre o tema, mas que começa na base fundamental, que são as pessoas acreditarem nesse movimento. Sabe o que eu gosto muito, Rich, que você traz agora? Você traz 2 pontos que eu gosto muito de ouvir, assim. A gente já entrevistou alguns founders também. E todos eles sentem essa mesma dor que você trouxe. Em algum momento, a empresa tem que ser maior do que você. Como é que você entende isso? Você desassocia que ela não é sua ou que ela não significa 100% você, e se em algum momento ela tiver que lançar voo sozinha para a empresa ser melhor do que ser melhor com você, tudo bem. Então, acho que isso é muito legal, ver founders que consigam fazer essa virada de chave e como a empresa cresce logo depois. E ouvi você falando agora sobre transformação digital. Muito criou-se um boom de transformação digital e aí criaram-se diversos cargos em tecnologia. Eu sou CTO aqui da Exame hoje. E criou-se um boom. E aí, quando você vai olhar, cara, não é a tecnologia em si. É exatamente essa transformação processual, cultural, na forma diferente de olhar para o seu negócio e fazer negócio. É isso que essa transformação digital traz, né? E aí a tecnologia, ela é um alavancador. Ela é um enabler. Exato. Ela faz Ela parte. sozinha Ela é não vai um fazer. condutor para fazer algo. Exatamente. Tem uma frase que eu ouvi do VP, eu adoro frases, vamos perceber aqui, do VP da Patagônia de RH, que ele falou uma frase muito importante. Não é sobre trazer as pessoas que vão encaixar no fit cultural que você tem hoje. É trazer as pessoas que vão impulsionar a cultura que você quer construir. Então ele fala, it's not about culture fit, it's about culture add. Você tem que trazer pessoas que vão agregar para a cultura que você quer ter. Mas olha que interessante, testei também já. Se você pega alguém muito longe, o gap é muito grande,
não dá certo. Fica quixotesco, né? Então, o desafio do líder na minha cabeça tem esse quebra-cabeça que a gente monta e é encaixar as peças certas, que são as pessoas que vão fazer a potência da companhia acontecer. E eu também entendi, nesses anos que eu estou tocando a companhia, qual é o próximo passo que eu quero dar. E quando eu vou movimentar algum head da companhia, que tipo de skills e até qual distância eu quero trazer para ter certeza que eu consigo cumprir esse gap e levar a companhia para um próximo passo e não ter uma ruptura. Mas é um pouco de feeling dessa visão de onde você está levando a sua companhia. Porque eu não trabalho... Você consegue esticar ou não, né? Eu não trabalho para 23, eu estou para 26 já na minha cabeça. Então, eu sei onde eu quero chegar e eu preciso preparar minha companhia para poder chegar nisso. Uma cultura, ó, a partir de amanhã todo mundo é home office, ou enfim. Ágil. Todo mundo é ágil. Testei. Você não consegue, vou colocar dailies, vou colocar retrospectivas, reviews e vai tudo funcionar. Não é assim, é aos poucos. Você vai fazer um próximo passo. Então, é legal você trazer essa visão de que você traz uma pessoa pronta para, sei lá, os seus 2 próximos passos. E aí não vai demorar para você chegar nos 2 próximos. A pessoa vai ficar feliz, porque, poxa, realmente eu participei dessa evolução e te ajuda a evoluir para o próximo. Então, você sempre está trazendo alguém, pelo menos, alguns passinhos à frente. Eu brinco que o tamanho que a gente está hoje, eu não sou uma empresa grande e todo ser pequena. Então, o que eu trago de valor para quem vem trabalhar comigo? Eu falo que é o MBA. Você vai entrar numa empresa que está em transformação e crescimento e você vai se envolver em muito mais do que você foi contratado para fazer, então sua visão muito mais holística. O que também aprendi? MBA dura 2 anos, então eu parei de falar que ia fazer MBA, porque dura 2 anos, quero que as pessoas fiquem mais que 2 anos. Eu brinquei que é um MBA estendido, que seja 4 anos pelo menos. Mas o que eu vendo para todo mundo é isso. Vem para uma empresa que está transformando, que está crescendo e que você vai se envolver muito mais do que numa área específica. Você vai participar de uma construção de algo maior. E isso que é a minha maneira de trazer os talentos para dentro da companhia. Qual é o desafio? Tem que constantemente estar crescendo para acomodar as expectativas das pessoas que também estão trabalhando e dedicando o tempo delas para construir esse sonho. Então, muito da minha inquietude de querer crescer e desenvolver é entender que para ter o volume de talentos que eu quero ter, a empresa tem que estar em constante movimento. Não dá para acomodar. É uma coisa que a Ambev fala também, né? Eu peguei deles isso. Olha lá. Pega o maior volume de talentos que te obriga a fazer a empresa crescer para acomodar essas pessoas dentro da sua empresa. Porque se você cresce sem isso, a chance de dar errado ela é alta. Fica fino de liderança, né? Então você tem que ir preparando a companhia para isso e às vezes eu brinco, né? Tem um amigo meu que tem uma empresa bem grande e ele fala que todo ano ele está 1 ano do G&A atrás da receita. Eu falo que estou todo ano na frente, 1 ano da minha receita. Então estou correndo atrás para crescer mais a companhia, para acomodar as pessoas que eu quero trazer para o negócio. Sim. Mas isso é uma mudança de mentalidade de como liderar uma companhia. E aí você falou também de algumas transformações, né? Você disse que você é um cara metódico, gosta da organização. Como é que foi para você trazer mentalidade ágil para dentro da Aramis? Eu sou metódico porque eu acredito muito na otimização de tempo. Então, quando você tem disciplina, você consegue fazer mais. E como eu brinquei no começo, né? Trabalho, pai de 3, tudo, eu acho que você tem que equilibrar. Seu dia precisa caber. Tem que caber em o que você entende que é importante para você. Não é a perfeição do 33, 33, 33, mas você tem que ter essa visão de equilíbrio. Então, eu aprendi isso e eu sou meio disciplinado em relação a isso. Sobre cultura ágil. Estava eu, hora do merchan. Presta atenção que tem merchan importante agora, essa parte. Voltando de Recife, que eu fui visitar a loja, e estava lendo exame sobre cultura ágil. Aí eu li a matéria. Eu achei a teoria genial. Falei, faz sentido isso. Cheguei para o meu CFO e falei, Fábio, vamos implementar isso. Ele começou a rir da minha cara. Falei, a gente está muito longe de ter uma empresa para poder fazer isso. Eu falei, então, vamos preparar a companhia para poder testar esse movimento. E a gente começou a preparar a companhia para. Também aprendi. A gente implementou na empresa inteira. Eu pensei, estou com, 100 pessoas no escritório. Dá para fazer todo mundo. E implementamos geral. Teve coisas que deram certo, teve coisas que deram errado. Total. Mas o que a gente estava debatendo aqui, que eu gosto também de falar, é pensar em educação. Na nossa época, era português, matemática, história, era por disciplina. E, by the way, não podia errar, né? Então, tinha todos os desafios de decorar as coisas. O que é a educação que eu vejo hoje? Não é todo mundo, mas é uma evolução da educação. É trabalhar por projetos, onde você vai pegar um tema e vai discutir esse tema em várias disciplinas para você entender o porquê você está estudando o tema. Eu olhei para a Aramis e falei, é a mesma coisa. Se eu trabalhar por áreas, cada um vai entregar o seu. Qual o problema? Silo, né? O próximo. Eu lembro de estar numa reunião há muitos anos atrás
e eu me senti no filme Tropa de Elite. Era o cara pegando o corpo do morto e jogando pro vizinho na madrugada. E eu chegava na reunião, mas eu comprei, mas eu entreguei, mas eu fiz a logística. E eu olhava e falava, mas eu não estou entendendo. Não vai morrer. Aonde? Não me importa. Aí eu fui entender que o problema estava nas áreas e não na entrega de valor. Era a departamentalização da empresa que estava impactando. Aí eu chego para todo mundo e falo, eu quero saber qual vai ser o impacto. Se não tem impacto para o meu time ou para os meus clientes, não me interessa. Como é que você define esses temas, esses projetos cross e esse impacto? OKRs, então a gente faz o planejamento estratégico, a gente define quais são os drivers que a gente quer trabalhar e quais são os objetivos, a gente vê os key results que a gente quer implementar, a gente, muitas vezes, na mesma área, áreas diferentes, tem os mesmos indicadores, que é o movimento cross, que a gente quer construir no cross, e eu entendo que eu tenho que juntar as pessoas de áreas diferentes para entender, porque muitas vezes tudo é um fluxo que você está construindo, é uma coleção, passa por todo mundo. E entender como você encaixa as áreas e as pessoas nesse fluxo. Exemplo fácil. A área de produto e a área de compras. Elas são espelhadas. Então, eu tenho um gerente de produto e um gerente de categoria, que cuida da mesma categoria, que vai até planejamento, que vai para a loja. Então, a gente acompanha o movimento do ciclo dela, porque senão fica confuso. Uhum. Então, eu fui entendendo que eu quero entregar valor. Eu falei, pessoal, curva esforço e impacto, o que vai fazer menos esforço, mais impacto, e coloca os seus projetos. E eles são cross e tem que entregar valor. Se no final o cliente não está sendo impactado ou meu time não está sendo impactado pelo projeto, o que a gente está fazendo nesse projeto? Porque para você vender algum material novo, vou vender um linho na minha loja, você tem que ter a pessoa desenhando, mas quem está na ponta fazendo visual merchandising, preparando a loja, e a pessoa que está atendendo precisa saber explicar aquele tecido, a gente trabalha com linho irlandês, é o nosso linho. Tem que explicar porque o linho irlandês, qual é o diferencial, para justificar. Eu lembro quando eu trabalhava em varejo, o maior problema era, na ponta, a pessoa não sabia vender, porque a gente construía mal esse processo. Então, era um cosmético que te rejuvenescia, você acordava linda, maravilhosa, mas a pessoa na ponta não sabia explicar e falar o nome do ativo. Então, você, perdi game, né? Porque você perdeu o encantamento do seu cliente. A partir do momento que ele entra na sua loja, é a hora de você... É o seu showtime, é ali, né? Sim, é um desafio. A gente trabalha com muita inovação em tecido e produto, então chegar na ponta para saber explicar o diferencial é importante e dá trabalho e é consistência. Tem turnover em loja, então você tem que pensar como você cria algo longevo. Ao mesmo tempo, você vai pondo pílulas de conteúdo novos. Não adianta apresentar uma coisa que vai chegar aqui a 2 meses, não adianta. É o que vai chegar na semana que você precisa justificar e explicar o diferencial do porquê existe. Então, porque a loja tem a meta para bater do dia. Dia. Se não dizer da hora. A gente trabalha com algumas ferramentas de acompanhamento, de hora em hora. Mas esse tem um tema interessante, vou voltar para a cultura, que é um tema interessante. Eu queria, uma época, eu resolvi que eu queria criar script de atendimento. Pô, se o cara é mais pragmático, vai assim. Se o cara quer conversar, vai assim. E meio que uma metodologia de padronizar. Como a gente estava fazendo muitas lojas e franquia aí própria, eu falei, eu preciso padronizar esse negócio. Aí fui ler o livro do Tony Shin, das Apos. Sim. Aí foi um tapa na cara, né? Puxa. Pô, não tem script, você contrata as pessoas pautado na cultura que você quer construir e dá liberdade para as pessoas serem elas mesmas na operação. Aí eu li e falei, não é que é interessante isso? Aí cheguei para o meu agente comercial na época e minha agente de RH, eu falei, vamos testar isso? Aí a gente acabou tendo que movimentar o gerente da top 2 do Brasil. Aí eu falei, vocês vão para Goiânia, vocês vão fazer um processo seletivo meu no restaurante, sem falar empresa, vender o sonho, e me traz quem vocês acham que encaixa na cultura que a gente quer ter. Aí deu 3 dias, eles me ligam. Falam, a gente tem uma boa e uma notícia. Vamos pela boa. Achamos. Então, qual é a má? É um moleque de 23 anos, da Adidas Originals, que veio de bermuda e camiseta e nunca vendeu nenhuma camisa na vida, quiçá um terno. Falei, é mesmo? Falei, deixa eu conversar com ele. Aí, na época, eu fiz um Zoom com ele, isso antes dessa loucura de Zoom. Eu falei, me conta a história da Adidas. Aí ele contou a história da Adidas. Me conta a história do Adidas Bush. Ele contou a história. Ele falou, mas sabe que eu não vendo nada disso, né? Eu vendo a roupa da Adidas Originals. Aí eu falei, contrata. Vamos testar. Primeiros 6 meses foi um caos. Chegou um moleque super novo, com pouca experiência, sem carteira de cliente, nem nada, numa loja que é a top 2 do Brasil. Deu muito trabalho no começo. Mas eu insisti. Essa loja hoje briga com a top 1 do Brasil. E desde então, eu não contrato mais. Tem que vir da marca masculina, do concorrente, da carteira de cliente. Isso é o passado.
Eu contrato todo mundo que é alinhado aos valores que eu acredito. Porque no final, por mais que a gente treine as pessoas e faça treinamento e faça conteúdo, não adianta se você não está colocando umas pessoas que vê valor nisso. E aí comecei a trazer de todos os setores de varejo para assumir nossas lojas, porque produto a gente ensina. Agora, esse vontade de encantar um cliente, de fazer algo especial por ele, isso não se ensina. Isso se vem. Sabe o que isso é legal? A gente montou o time de tecnologia na Exame novo, tem 6 meses. Logo que eu cheguei em maio, e a gente tinha que exatamente fazer esse revamp. Então, era uma área de tecnologia super quieta na dela, vamos dizer assim. E a gente tinha que mudar, porque, cara, a gente é um editorial, a gente tem revista, eu tenho cursos, eu tenho todo um arcabouço, exame, que o meu time de tecnologia tem que estar conectado. E a gente fez exatamente isso, Richard. Eu não olhei para se ele estava vindo das top mais consultorias, ou top mais startups, ou top mais empresas de tecnologia. Eu quero que você divida comigo um sonho. Seu sonho é esse, você quer trabalhar nesse ambiente, você tem essa vontade de fazer, então vem. E deu super certo. Assim, a gente está com as 6 pessoas maravilhados, entregando muito mais do que a gente esperava que a gente fosse entregar. E as pessoas assim, interessadas, quiseram ouvir sobre a história da Exame. Quiseram ouvir, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui? O que esse botão novo na home está trazendo de diferença para os meus assinantes? Então, você traz o mindset e a paixão. É isso. Eu vou ensinar você o que é Exame e você vai ensinar para a pessoa o que era Miss. E é bem curioso, porque ainda no exemplo da Exame, você vê marca há 55 anos, tinha uma revista, etc. E quando muda o management, tem aquele choque de gestão curioso, mas você não tem o novo e o antigo, você vê uma mescla de como as coisas funcionaram e de como as coisas vão funcionar e como que isso opera. Mas eu falo que é a quebra das verdades absolutas. O cérebro é o órgão que mais consome energia do corpo. Então, o que ele faz é criar padrões para consumir mais energia. Se você não está disposto a quebrar esses padrões e quebrar essas verdades, eu entendo uma empresa, mas por que é assim? Sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? Não sei. Então muda. Se você não sabe, muda. Isso me incomoda absurdamente. Mas é um padrão. Quando eu falo de sistemas complexos, são padrões. E quebrar padrão não é fácil. Porque é estar constantemente questionando. Porque senão a gente entra no próximo piloto automático. Então, o meu papel é ser inquieto e questionador. E trazer esse nível de questionamento para as pessoas. Como, que eu aprendi, com humildade. Questionamento com humildade gera potência. Questionamento sem respeito gera conflito. Mas não questionar não é uma opção. Isso é interessante porque, em teoria, quando você chega na Aramis, você já chega, em tese, com uma credencial alta. Pô, esse cara aqui é filho do dono, tem o estigma todo, aquela coisa. Então, como é que você se coloca num pé de humildade quando o nome per se já carrega certo poder relacional ali? Eu falo para todo mundo que quanto mais a gente cresce, mais humilde a gente tem que ser. O tamanho de uma empresa não pode te colocar num pedestal maior. Esse ano vai fazer perto lá, uns 480 milhões de reais. Então porque eu estou quase em meio bi, eu posso ser isso? Não posso. Pelo contrário, quanto maior a empresa, mais pé no chão você tem que ser. Então, eu trago para todo mundo todo dia respeito. Então, eu trato bem todo mundo. Todo mundo. Segurança, não importa quem é ser humano. Tem que tratar bem. E se eu faço isso, por que as pessoas não vão fazer? Quando Sim. eu falo liderar pelo exemplo. E para mim, a gente tem que ter pé no chão, tem que ter humildade. O tamanho não pode mudar a nossa mentalidade. O tamanho tem que ter a gente mais claro, né? A frase do Homem-Aranha, né? Quanto maior os seus poderes, maior a sua responsabilidade. Eu me sinto assim. Desde que eu assumi a presidência até hoje, eu vi que eu tenho o poder de liderar uma companhia. Só que no final é mais responsabilidade de fazer bem feito. Porque senão, o que você está construindo? E eu me pergunto muito. Um dia eu me perguntei, mas por que tem uma coisa grande, né? Porque todo empreendedor tem um pouco megalomaníaco, né? E eu fico me olhando e falei, puta, você não consegue ficar quieto. Qual é o teu problema? E eu fui me questionar, mas por que tudo mais loja, mais marcas, mas o que é suficiente? E as horas de rodar a loja é a hora que me responde isso. Eu acredito na cultura que a gente está construindo e levar essa cultura para o Brasil todo é o que me instiga. Aí eu fui rodei 9 estados no último mês. É chegar na loja com um bolo, com presente, com cartão, com balões. Quando um CEO vai visitar uma operação, cara tem medo que vai chegar o dono lá, vai olhar, vai criticar. Eu era recebido, eu tinha que comprar uma mala para trazer os presentes da viagem.
Isso é cultura. Isso faz sentido para mim ter uma empresa grande. É poder rodar o Brasil e ver que quem está fazendo no nosso mundinho está tendo impacto. Que legal. E que legal que a gente vende roupa bonita e a marca é super legal e está crescendo. Então, e quando eu viajo e vejo isso, eu entendo a minha responsabilidade e meu papel na empresa. E se aprende muito mais visitando loja do que sentado no seu escritório. Legal, tem 1 trilhão de BIs, análise preditiva, estamos lá investindo bastante em tecnologia, mas nada de ganho você ir no campo e eu faço o que eu faço lá. A gente faz uma rodada, então eu vou na loja, a gente põe todo mundo da loja, tem loja com 30 pessoas, e eu faço, a gente chama de start. E cada um conta tempo de casa, nome e perguntas emocionais. O que a Aramis te proporcionou nesse 1 ano? O que mudou a sua vida? E aí eu vi na história das pessoas. O que você já ouviu de história que mais te marcou, Richard? Há várias. Desafios pessoais, autoestima baixa, e a Aramis proporcionou ela ter confiança de novo. Histórias de suicídio. Uau. Que depois ela começou a trabalhar e ter esse acolhimento, mudou a vida dela. Eu vi tanta história, e eu contratei um novo diretor de operações, né? E ele falou, queria viajar com você. Eu falei, vem comigo. Porque é muito legal ver os BIs, as telas, as ferramentas, mas se você não vai no campo e entender o que está acontecendo lá, não só na performance do produto, mas no sentimento das pessoas em relação a isso. Aí ele saiu de lá, imagina, ele saiu chorando das rodadas, Muda porque a era relação, muito emocional. né? Aí ele olhou para mim e falou, eu entendi o que você quer fazer. E eu, como diretor de operações, vou te entregar isso. Isso não se está no BI, isso está em campo. Está no feeling que você tem na loja e conhecendo as pessoas da sua empresa. É isso. Eu faço onboarding com todo mundo que entra no escritório. Pode ser estagiário, limpeza, não me interessa. É 20 minutos comigo individual. Ah, mas você é maluco. Tem mês que entra 20 pessoas, você faz 20 onboarding? Faço. Por quê? Chegou um tamanho da empresa que eu entendi que meu papel mudou. Antes eu tinha que ir lá correr, cabecear, fazer as coisas, montar relatório e não é mais meu papel. Meu papel é garantir que, independente do tamanho que a gente esteja, a cultura seja forte. E meu onboarding eu converso. Pergunto a história da vida da pessoa. Hobbies. O que motivou a estar na Aramis? O que ela descobriu daqui? Tiro perguntas. Conto minha história. E aí eu crio uma conexão. Aí eu estou feliz quando eu vejo que a gente tem trazido as pessoas alinhadas aos valores que eu acredito que a gente está construindo. Vira uma conexão entre CPF, não só CNPJ e empregador, né? E tem gente que nunca sentou com o CEO de uma empresa para conversar. E eu estou lá 20 minutos trocando ideia. E respondendo perguntas assim à vontade. Eu também fazendo essas rodadas de loja. Pergunta se quiser. Eu te ajudo a trazer pelo menos o meu olhar sobre o tema. Então eu entendo que o meu papel é trazer esse nível de consciência e trazer esse nível de cultura e de inquietude para transformar o meu negócio. Eu vi uma frase uma vez, eu levei um tempo até concordar com ela. Você nunca pede conta da empresa. Você pede conta do seu líder. É forte isso. Eu levei um tempo até entender, mas depois que eu... Vendo isso, aí toda vez que eu fui olhar, falei... Realmente, eu não pedi conta da empresa tal. Eu pedi conta da pessoa com quem eu estava trabalhando. Então, você ter esse tempo, Richard, de se apresentar, de se abrir. Porque fala-se muito, né? Brené Brown, vulnerabilidade. Simon Sinek. Exatamente. Na teoria é lindo. Na teoria é linda. Mas você fazer isso, aplicar isso no seu dia a dia, é o difícil. Tem uma coisa que eu aprendi também com o tempo. Conforme a gente vai se desenvolvendo na carreira, a gente vai pondo camadas de proteção na gente. Que é para aguentar a pancadeira do dia a dia. E todo mundo põe suas próprias camadas. Aí chegou há uns 3, 4 anos atrás, eu olhei para isso e falei, cara, eu vou tirar elas. O que é tirar essas camadas? Como assim camadas? Sabe quando você coloca proteção da sua essência porque você não quer demonstrar a sua essência, a sua vulnerabilidade, porque você tem que se mostrar algo mais forte, mais preparado? Não posso falar que eu não sei numa reunião com todos os diretores porque você é a única que você... Eu resolvi que eu ia tirar todas essas camadas e ia ser eu. Eu sou eu com vocês aqui, eu na minha loja, onde eu estiver, sou eu. Com meus pontos bons e os meus pontos de melhorias. E está tudo bem. A vida é feita disso. A gente está evoluindo. Mas a hora que você tira isso de você e você é você mesmo, isso traz para as pessoas a liberdade de também poder fazer isso na sua empresa. E tem outras que eu falo, eu não sei. Eu brinco, mal e mal eu tenho as boas perguntas. E às vezes. E é isso. E está tudo bem. Mas não é eu sou assim e... E problema seu. Exato. Não, é diferente. Eu sou assim, eu sei que eu tenho os meus pontos,
Mas Vou trabalhar vou neles. trabalhar neles. Me dá um feedback É? do que você não estiver gostando, que eu vou trabalhar neles. Né? Crescendo, evoluindo. Como eu peguei a cadeira muito cedo e eu brincava que eu tinha de idade, as pessoas tinham de tempo na cadeira, eu falei, cara, Einstein já dizia, tempo é relativo. Eu entendi que eu não ganho do tempo. O tempo é maior que eu. Demorei para entender, a gente deu umas brigas juntos, mas no final eu perdi minhas brigas com ele. Mas eu aprendi que eu posso otimizar meu tempo. Eu não posso ganhar dele, mas eu posso ser eficiente com ele. E o que eu aprendi é, quando alguém me dá um feedback de algo que eu concordo, eu não espero a segunda-feira ou começo do ano, eu implemento na hora. Ah, gostei, vou fazer. Porque se você tem essa mente aberta de saber quem você é e receber os feedbacks com clareza e o que você concorda você implementa, a sua curva de evolução pessoal e profissional ela é muito dinâmica. E como eu tinha que diminuir esse gap entre eu e o que eu entendia que as pessoas que eu me colocava como peers de competição... Sua velocidade de aprendizado tem que ser 5 vezes? Teve que ser. Até um ponto que eu também entendi que é menos sobre eu contra eles e é mais eu contra eu mesmo, que é uma briga bem mais dura de ganhar. Total. Bem Ou mais você dura. contra os seus próprios padrões. Eu entendi que não é de ficar comparando com quem não teve a experiência de vida que eu tive. Mas dentro da que eu tive, o que eu posso fazer melhor? E o que eu consigo aprender com as pessoas que me marcaram? Falo, gostei disso, vou fazer. E aí eu vou implementando as coisas. E como a gente é metódico na rotina, eu vou pôr na minha rotina e vou fazendo. Mas a gente está falando de rotina. Me explica um dia na sua vida. Me narra. Acordei, Okay, e daí? Eu acordo 6h15. Quando eu não acordo Não 6h16, não 6h14, 6h15. Quando eu não acordo antes, que eu durmo pouco. Aí das 6h30 às 7h30 eu faço esporte. Tá bom. Aí das 7h30 às 8h eu tomo café com meus filhos, levo pro colégio. Aí trabalho das 9h a umas 7h30, não mais do que isso. Pelo menos não no escritório. Volto para casa, aí tenho minha rotina com meus filhos também à noite. Banho, história, comida, o processo todo. Põe para dormir 8h15, para ter mais tempo com a minha mulher. Fico com a minha mulher conversando, assistindo alguma coisa. E antes de dormir, eu faço 20 minutos de meditação. Há, sei lá, uns 670 dias. Comecei a fazer... Você tá acompanhando nos Eu tenho aplicativo, então eu fico... Aí é um problema, porque óbvio eu comecei... que ele tem aplicativo de hábito, óbvio. ele vai checando o que ele fez. E é um exato. problema esse negócio, porque comecei a fazer. Aí eu vinha contando os dias. Não, vou fazer 30, vou fazer 60, vou fazer 180. Aí não consegui parar. E o que você viu de mudança em você com meditação? Eu acredito que meditação é uma coisa difícil para mim. Não vejo com facilidade. Li um livro super interessante sobre respiração nasal. Então, eu estou mais no conceito de ter uma boa respiração e tentar acalmar minha mente, usando lá a transcendental lá da palavra. Então, eu começo tentando equilibrar minha respiração com consistência. Depois eu mudo para a palavra, depois minha mente é um turbilhão de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas engraçado é que antes de 20 minutos parecia uma eternidade para mim. Eu faço 5 e eu já tô... Então, é a sensação aquela de... olhadinha, né? Não, Passou 3 ainda. Mas sabe por quê? Correr pelado na Marginal Pinheiros, vem um pensamento... Plau, e Mas você ó, nunca eu mais li um volta. livro sobre isso muito interessante. A arte francesa de mandar tudo a merda. Eu trabalhei com franceses. Meu pai é francês. Eu falei, gente, eu preciso entender essa cultura, porque é outra vibe. Gostei muito do livro. E aí eu fui ler esse livro. E ele fala muito sobre meditação. E a nossa mania de entender que meditação são você 20 minutos, pleno, não pensando em nada, fecha os olhos. Não é. Ele fala exatamente o contrário. Ele desconstrói isso. Ele fala, cara, se você tiver algum pensamento fluindo, deixa. Só que faça ele sair da sua cabeça para vir outro. E ele ensina um processo de meditação que para mim foi muito mais fácil. Eu sou super agitada, ansiosa. E me ajudou a pelo menos, sabe, dar uma respirada. Muda a respiração, já começa o dia diferente. Começa diferente. Já começa diferente. Então eu faço isso e vou dormir. No teu caso, termina 11 horas. diferente, né? Hã? No seu caso, termina diferente, fica de noite. A real é fazer meditação de manhã. Antes era acordar, banho gelado. Na época do banho gelado, meditação e esporte. Então você é todo Putz, eu vou testar esse banho gelado. Beleza, agora eu vou testar essa outra coisa. É que aí, pra poder levar meus filhos no colégio tomar café com eles, eu tinha que acordar tipo 5h45. Falei, não, me recuso. Não vou. Prefiro jogar pra noite. 5 a.m. Club não é pra mim. Não, nada contra. Acho que valorizo ok, mas não. Então eu falei, para eu poder encaixar uma coisa que era importante para mim, que era ficar com eles de manhã, eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Ou começar mais cedo. Aí eu fui testando os horários de meditação, para entender que, como a mente é um pouco acelerada, jogar para o final do dia, deitar e ter o tempo de tentar acalmar sem a obrigação de ter que dormir. E durante o dia na operação é tiro, porrada e bomba assim, ou você tem uma coisa de rotina mais estruturada também?
eu sou disciplinado com a minha agenda. As pessoas marcam a minha agenda, eu tô lá. Então tem as reuniões estáticas e é muito divertido, né? Que tem coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu vou me encaixando onde eu acredito que eu vou entregar valor, onde as pessoas querem que eu esteja para poder trazer meu olhar. Mas eu brinco que quem me deixar bravo é desmarca uma reunião assim, no mesmo dia, me tira do nada 2 horas da minha agenda porque você mudou de ideia ou porque alguma coisa aconteceu sem me avisar. Porque eu gosto de seguir minha agenda com disciplina. Porque Fica a dica, viu, gente? Aí, eu falo pra todo mundo. Eu falei, se quer me deixar bravo, não desmarca na minha agenda no meio do nada e me deixa 1h30 livre se não podia não quase estar. Quase perdeu aquele horário, né? Eu vou achar o que fazer. É. Eu vou andar pelo escritório, aí eu vou colar numa cadeira, vou conversar com alguém, vou olhar meu BI, pegar alguma coisa que me chama a atenção. Você vai caçar o que fazer. Não fica improdutivo, mas te quebra a rotina um pouco. Eu gosto de Você faz aquela coisa de colocar slots do tipo, vou trabalhar mentalmente sozinho nisso ou não? Não. Eu entendo que tem gente que tem esses espaços de respiro, assim, mas eu acabei não fazendo. Vai ao longo do caos ali. Vai. E a gente falou, mudando um pouco de pato para ganso, de próximos passos e próximas transformações. Sim. E eu entendo que a próxima brincadeira de vocês é controlar a temperatura do corpo humano, porque você tem a jaqueta que esquenta e o jeans que esfria. Qual que é o próximo? Me explica um pouco por que vocês estão criando essas coisas e qual que é o próximo passo de verdade, tirando a piadinha. E se eu puder adicionar, acho que lembrando da nossa conversa um pouquinho atrás sobre mentalidade ágil, você falou que você chama as pessoas por domínio. E esse foi um grande case que alguém teve a ideia, você chamou outras pessoas e construiu uma campanha e um lançamento que mudou o ano da Aramis. É verdade. O que eu aprendi uma hora? Não só o homem, mas quando a gente trabalha mais com o público masculino, o homem é funcional. Se eu trago inovação no produto e eu envelopo essa comunicação de maneira inteligente, isso conecta. Então, a gente nem entrou em pandemia, ainda bem dessa discussão, mas eu resolvi entrar com o meu time de produto uma reunião semanal que se chamava Novidades. Produtos tecnológicos ou sustentáveis. Por quê? Porque eu queria criar essa agenda no time. Como você cria essa agenda? Participando da construção dela. Tem uma história até engraçada, né? Tava com o Luiz, que é o gerente de produtos nosso, na minha sala, na reunião de novidades. Então, essa é uma jaqueta que você põe a mão e muda, que a gente vai lançar, e aí outro tecido faz o quê? Aí eu peguei esse aqui, o que esse aqui faz? Ele falou, é só bonito mesmo, tá? É bonito mesmo, eu concordo. Valeu, bonito. Por quê? Porque minha cabeça estava disciplinada em achar inovação. E quando a gente acha uma coisa legal, a jaqueta, a história da jaqueta, a gente achou uma jaqueta que você esquenta com power bank. Vamos lançar. Mas a gente vai lançar um produto que esquenta, vamos fazer um produto digital para aparecer ela esquentando? Ah, vamos. Se vai fazer um produto digital, por que a gente faz uma campanha digital no fundo verde, assim, surrealista? Bom, uma boa ideia. Se a gente vai fazer isso, por que a gente não faz uma NFT e lança um clube de experiência para quem comprar NFT? A gente nunca tinha estudado sobre o tema. Mas o que é legal? A gente colocou um tema desse, colocou para o time debater, chamamos gamers para conversar com a gente, youtubers, descobriu que tem uma galera no escritório de tecnologia que manja pra caramba, e a gente aprendeu até a fazer a parte contábil e fiscal de como lançar uma NFT. Aí me perguntam, o que foi o maior ganho? PR, não vou negar, a gente saiu em bastante matéria falando de inovação, foi muito bom, mas acho que o segundo ou primeiro maior ganho na minha cabeça foi a mentalidade da companhia de olhar para a inovação e querer testar. Porque depois dessa, aí veio o disco que resfria. Pô, lança uma jaqueta que esquenta. E um disco que resfria? A gente foi o primeiro no Brasil a trazer. Aí vai ter a MetaHit 2.0, que já vai ter mais uma inovação. E aí Você viu que ele segurou, ele não pôde falar, né? Mas vai ter inovação. Exato. E aí eu fui entendendo que eu queria fazer o quê? Eu queria lançar produtos funcionais com tecnologia bem amarrados numa comunicação que gerasse valor para o consumidor. E a mentalidade da companhia começou a buscar isso. E eu sou muito do universo, que você manda para o universo, você recebe. Quanto mais a gente for só buscar, mais começam a aparecer coisas legais. E aí a percepção de marca do consumidor começa a mudar, porque ele começa a ver uma marca que fala sobre inovação, que fala sobre funcionalidade. E isso foi uma das mudanças assim grandes da companhia. E a gente estava falando mais cedo, né, da mudança que quando você assume a Aramis, um público mais tradicional, 10 lojas próprias. Hoje você tem franquia, uma omnicanalidade forte, e-commerce, suas lojas próprias, um público mais jovem.
Sim. Até mix de produto Mudou. voltado mais... E aí, a gente tá falando de público mais jovem, eu escutei aqui nos bastidores o não acredita em idade, mas atitude. Fala um Exato. pouco desse rejuvenescimento de marca e de mix de produto e até de canais. Eu falo para todo mundo que não tem marca nova, não tem marca velha. Tem marca que não se atualiza. Olha o Louis Vuitton, olha a Gucci, olha o que aconteceu com essas marcas tradicionais e quanto elas inovaram. Então, eu trouxe para todo mundo esse conceito que não é porque a gente tem 27 anos que a gente tem que parecer uma marca de 27 anos. Pelo contrário. Depois a gente começou a estudar e viu que se pegar um Netflix, pegar um Facebook, não é sobre idade, é sobre atitude. O que você mais consome, você vai receber, dependendo de qual é o seu perfil. Então, eu não criei uma marca, ou rejuvenesci ela, para pegar um público 10 anos mais novo. Eu criei uma marca nessa transformação que atendesse, na minha visão, olhar para onde o varejo estava indo e onde o homem, como consumidor, estava evoluindo. E eu tinha um desafio de colocar a marca para atender essa necessidade. Então, tem aquela história que eu gosto de contar, né? Tinha um gráfico que eu mostro de 14 a 19 a empresa, crescendo 14% ao ano. Pô, é bonito ver uma empresa de varejo de moda crescendo 14% ao ano. Mas a gente ia ajustando lá devagarzinho. Muda aqui, tira o terno da vitrine. Uau, não tem mais terno na vitrine. Tipo, detalhes que você quer tentar passar uma mensagem, mas como a marca já tem muitos anos, o consumidor tem a opinião dele tem uma herança mais pronta. tradicional. Aí eu falei, bom, aí veio a pandemia, o negócio caiu 93% no mês, 85% no outro, 75% no outro. Eu fiquei muito puto da vida com tudo que estava acontecendo e cada um lidou de um jeito. Eu olhei para a Aramis e falei, sabe uma coisa? É minha oportunidade de refazer uma coisa que eu tinha vontade de, mas não era fácil simplesmente sair mexendo. O João não existe mais. E eu vou falar de uma marca nova que a gente lançou, mas eu construí essa marca antes da pandemia. E o fato de ter construído uma marca do zero e olhado para ela, quando eu olhei para a Aramis, eu falei, esse negócio precisa passar por uma transformação, porque eu aprendi muito construindo uma marca do zero. E a gente refez a Aramis inteira. Posicionamento, sortimento, layout de loja, comunicação, produto, tudo. Só que essa história é bonitinha a contar, né? Depois que a gente fez o reposicionamento, a gente cresce 25% ao ano. Mas na hora, era fogo no parquinho em todas as áreas. Até uma hora eu olhei e falei, acho que eu exagerei. Tá alto esse fogo. Porque tá tudo fechado. E eu descobri esses dias, eu não sabia. Então eu fiz uma convenção virtual, em outubro de 20, apresentando, vamos mudar o logo, posicionamento, o produto. Eu descobri depois, mas meu time de varejo fazia assim, ó, eu não acredito que esse cara tá aprontando uma mudança dessa nesse momento. Cara, isso deu errado. Momento que todo mundo se segurou no que tinha, você aproveitou, é meu momento de dar uma Eu vou mexer em tudo. guinada. E aí ele tava viajando agora, ele comentou, Rick, na hora todo mundo ficou meio cabisbaixo, mas a gente olhou e falou, cara, a gente confia nele. Ele acertou até hoje, por que ele não vai acertar de novo? E aí a gente mudou a empresa inteira. E hoje, contando a história, eu vejo o quanto a gente foi um pouco audacioso de fazer uma movimentação tão grande, uma marca tão tradicional, para o que ela está hoje. Mas na minha cabeça, por mais que não era uma linha reta, lógica que eu estava construindo, eu fui aprendendo com os movimentos, estava claro que a gente tinha que mudar. E você pega hoje as duas marcas internacionais maiores, assim, conceituais masculinas, fizeram o mesmo reposicionamento que a gente fez, 1,21 e 1,22. Quase no mesmo momento que você fez. Só que como a gente tinha uma marca menor e mais ágil, talvez eu comecei e terminei mais rápido o que eu queria fazer. Mas foi uma tendência que aconteceu. O que a gente fez, a gente antecipou a tendência. E esse é o meu papel. Tá olhando para o mercado, olhando para o setor, estudando o consumo e falar para onde eu tenho que levar meu negócio para os próximos anos atender a necessidade do mercado. E esse movimento que a gente fez. O que você acha que são as próximas grandes tendências? Vocês querem entrar em, por exemplo, novos mercados, que nem a Isa me perguntou aqui no ponto se vocês vão lançar a coleção feminina. Eu ouço bastante essa pergunta. Exato. Ou se, sei lá, mais produtos digitais, mais coisas que mudam a temperatura das pessoas. Qual que são esses próximos... E aproveita para fazer um merchan, que você merchan. tá usando Urban, poxa. Urban, fez o nosso, tá tudo Veio gravado. com um tênis que acende no escuro. brilha no escuro. Brilha no escuro, gente, imagina isso. É bom pra achar. O meu armário fica no quarto do Nicolas, meu filho. E aí eu preciso me trocar quando tá escuro. Então, tênis que brilha no escuro pode ser uma grande um verdade. diferencial. Mas acho que você trouxe uma coisa legal do tênis, né? O tênis é onde o homem pode ousar. A gente fez um estudo e pesquisou que o tênis é o item que o homem está mais disposto a usar. Então, você tem uma liberdade no tênis, fazer algo tênis diferentes. Esse é um que a gente fez como collab Aramis e Urban, e ele literalmente carrega com a energia do sol e luz durante o dia e ilumina depois.
E aí tem toda uma comunicação, num vídeo 3D, que o tênis roda, que brilha, que faz para apresentar a inovação do produto. Como eu falei, a gente faz inovação, entopa uma comunicação e põe para rodar. Então, a Aramis, eu continuo buscando esse caminho de produtos inovadores e sustentáveis como visão de negócio. Então, na hora que a gente definiu que a Aramis está indo para esse caminho, fica mais fácil, porque é uma consistência do que você quer construir. E aí, como visão nossa, eu coloquei ser o destino número 1 de lifestyle dos homens. Isso quer dizer o quê? Produto, conteúdo, experiência, tudo envolvendo numa plataforma de uma marca. Então, a gente tem o Aramis Way, que é uma plataforma de conteúdo. A gente tem o Marketplace, que conecta marcas de outros setores para dar opção para o consumidor dentro da nossa curadoria, que ele possa comprar dentro do nosso site. Diferente de outros marketplaces, vocês precisam ter uma aprovação, curadoria, você falou. Minha teoria é, quem sou eu para brigar com a Amazon, com o Dafit, com o Mercado Livre? Não. O que eu posso trazer é curadoria de experiência. Você não quer ser um marketplace qualquer que joga tudo ali dentro. Nem preciso, que eu tenho o site da Aramis que vende bem. Aí, esse movimento que a gente fez de Aramis. E aí eu resolvi que eu queria montar uma marca nova. Por quê? Porque eu olhei para a Aramis, a gente montou um plano, 170 lojas, estamos com 108. Eu falei, ok, tem um plano de Aramis, eu quero montar uma marca nova. Aí contratei uma das Big Four lá, consultorias, Full Potential de Aramis e 2 marcas novas. Aí eles queriam que tivesse uma marca, porque perfil, pirâmide, potencial, mercado, e eu queria montar uma marca que ninguém fez. Aí eles olharam para mim e falaram, Rick, não tem como precificar o que ninguém fez. Eu falei, mas é por isso que eu quero fazer. É isso. Você entendeu por que eu quero fazer? Falei, mas tem grandes cases lá fora? Puta, eu conheci um. Tem 3 lojas, é pequeno, mas eu achei interessante. O que é o conceito? Tecido de esporte para moda. Ainda mais depois da pandemia, todo mundo quer ficar mais confortável. E eu entendi que a gente chama de Urban Performance a marca, e a tagline é Performance Meets Fashion. É quando a performance se conecta com a moda. E aí eu falei, putz, se a gente conseguir desenvolver produtos que têm a funcionalidade do esporte, o conforto, para o dia a dia, é uma grande sacada. Por quê? Porque ninguém fez. Então, tem gente que usa roupa de esporte quando não está fazendo esporte pelo conforto. E tem gente que não quer usar uma camisa, mas tem que usar uma de algodão, algum outro tecido. Então, a gente desenhou do zero uma marca que atendesse uma jornada de um consumidor que usa roupa de esporte e gosta do movimento para atender a continuação da jornada dele. Então, a gente tem terno, camisa, nenhuma delas amassa, não tem que passar, proteção UV, anti-odor. E a gente... Você sabe que se você continuar passando, eu vou te dar meus dados de cartão de crédito. Pode passar, né? Aqui, a gente faz aqui o cupom do Rick, 15%. E a gente resolveu lançar uma coisa que ninguém fez. E aí, o interessante que é como eu ia lançar pré-pandemia e acabei tendo que esperar, foi de uma maneira pum. Por quê? Em vez de lançar, eu testei na Aramis. Como eu estava reposicionando, falei, põe o produto na Aramis. Coloca lá. Como Urban Performance, mas com uma linha. Vamos ver se gira. E a gente viu a performance do que esse tecido entrega de valor. Quando começou a crescer muito a venda na loja, eu falei, vou tirar. Porque se não tirar agora, não tiro mais. Começou a ganhar share de performance dentro da companhia. Aí a gente parou, aprendeu mais, refez a marca inteira e lançamos no dia 8 de novembro, entre eleição e Copa do Mundo. Mas por que você lançou numa época... Agora, faz um mês. Por que você lançou nessa época? Porque estava pronto. Porque eu queria pegar o final do ano. Porque eu queria ser pioneiro. E se a gente vai esperar o momento ideal para lançar alguma coisa, cara, nunca tem momento ideal. Tem momento ideal. E é isso. E a gente foi lá e lançou uma marca nova, com um posicionamento muito inovador, com um produto que ninguém no Brasil tem. Masculino, não conheci ninguém que entregou isso, e envelopando uma comunicação integrada. Mas é para ela ser tipo uma marca 100% digital DNVB? Não. Ou vai ter loja também? Adoro lojinha. Ela nasce digital, adoro lojinha. Ela nasce digital, então ela nasceu com e-commerce, ela nasceu com corners dentro da Aramis. E ano que vem a gente vai fazer de 6 a 9 lojas no primeiro ano dela. Que legal. Para testar o E você já tem um público que está fazendo home office, está no modelo híbrido e que gosta dessa experiência. E que viaja. E que, não, às vezes não tem a estrutura em casa para lavar, passar e organizar. Então, é uma marca funcional. Só que com um produto que a gente entrega esse valor de experiência, estar bem vestido, mas com um conforto que é único. E você passou o dia inteiro, você continua alinhado. Então, a gente criou isso do zero. Então, foi muito legal para mim, depois de 15 anos na Aramis,
que meu pai fala, né? O Henrique fala, Rick, isso chama Aramis. Mas por dentro não é um outro negócio. Mas eu nunca tinha feito algo do zero. Assim, de criar do zero. E por que eu quis fazer essa, por mais que não era o óbvio? Porque ninguém fez. E para mim era um futuro de uma tendência que ia acontecer. E a gente podia ser pioneiro em construir uma marca que atendesse essa necessidade. Que se eu fizesse pesquisa, não ia aparecer. Qualquer pesquisa que eu fizesse, que marca eu deveria montar, ninguém ia fazer. Monta uma marca de performance com tecido de esporte para o lifestyle urbano. Assim como não apareceu o iPod quando Essa a teoria Steve do Jobs lançou. E pensando como CEO de novo, você sai de CEO da Aramis para o Aramis Inc. E a gente estava falando de paternidade, se tinha ganho de escala com o segundo filho. Tem ganho de escala com a segunda companhia? Tem alguma coisa de sinérgica entre elas? Ou você vai apartar tudo de Urban e deixar Aramis num pedaço e Urban no outro? Não, tem sinergia. Se você pensa em a parte financeira, logística, tecnologia, tudo as duas marcas bebem. O que eu aprendi? Que produto e comunicação tem que ser separado para ter identidade. O resto a gente pode usar da estrutura. Então, área de compras. Eu tenho minha área de compras. Ok, tem um analista só de Urban trabalhando lá. Mas usando toda a estrutura que eu tenho de Aramis hoje em dia. Uhum. Então, sim, eu acredito que tem um ganho de escala de poder lançar uma marca já tendo toda essa estrutura que a gente tem por trás para poder impulsionar marcas novas. Então, essa é a primeira de outras que eu quero lançar. Mas eu quis começar por essa porque, para mim, fazia sentido. E aí, eu quero mostrar que quando você tem uma companhia que tem essa estrutura que a gente construiu, ela proporciona a gente criar novos projetos. Porque para que tanta gente? Esse ano a gente bateu 200 pessoas no escritório, ano que vem para mais de 250. Se não é para preparar a companhia para um próximo passo, não faz sentido. Então, eu fui organizando a companhia para dar a possibilidade de a gente testar, lançar marcas novas e construir uma plataforma. Quando eu falei o destino, número de aniversário dos homens, não era só Aramis. Eu estou construindo algo que eu entendo que vai gerar de valor para o mercado, que hoje ninguém se propôs a fazer. Então, se ninguém fez, vou tentar fazer eu. E pela proposta de marca, na verdade, sabe possibilidades para coisas pouco óbvias de produto de higiene e beleza até acessório, porque tem um caso de envaidecimento ou, na verdade, uma permissão masculina muito de envaidecimento muito maior agora. A gente fez um estudo com o WGSN, como a gente quer ser autoridade sobre o destino de lifestyle dos homens, a gente tinha que estudar. Então, a gente contou o WGSN e fez uma pesquisa com eles, próximos 2 anos, o que é a tendência. E a economia do autocuidado é a grande mudança e transformação para os homens. É se permitir se cuidar mais. Isso vai desde tratamentos estéticos, a produtos de beleza, a vestuário. Então, a gente entendeu isso. E, obviamente, a gente já está buscando parcerias legais para poder entregar valor para esse consumidor com a chancela do que uma Aramis ou uma Urban não pode entregar. Óculos é um exemplo. A gente licenciou a Aramis para óculos. A gente está em quase 2.000 óticas do Brasil vendendo óculos da Aramis. Por quê? Se eu tenho uma marca de lifestyle, por que eu tenho que ficar em roupa? Não importa o produto, No reposicionamento, chama Aramis Menswear, a marca. Só que, de alguma maneira, eu estava me travando o que eu posso construir. Eu brinco que é uma marca icônica. Marca icônica, você consegue transcender seu core e você tem uma credibilidade que o consumidor está disposto a comprar porque confia. É o perfume da Ferrari. É isso. Então, eu entendi que meu papel era evoluir a Aramis para uma marca icônica, para transcender o pelo qual ela foi fundada, que é para vender roupa, e entregar outros tipos de benefícios, serviços e produtos para o meu consumidor. E aí a gente abriu a mentalidade do que a gente pode construir. Por isso que uma visão de ser o destino no lifestyle dos homens é tão audaciosa. É audacioso querer se colocar nesse lugar. Mas eu acredito que é algo que a gente tem a vontade e a competência para executar. E traz um desafio longo para a gente poder se divertir nos anos. Né? A gente vai vindo muito, pelo jeito, de falar de Aramis, mas você tem a sua pergunta sim. de encerramento clássica. A pergunta de todos os videocasts nossos do CEO Talks, que é: se você pudesse voltar, eu não vou voltar tanto, eu não vou voltar pro Richard de estudante, eu quero voltar pro Richard prestes a assumir a cadeira de CEO. Só que você tem um conselho para dar para ele, mas você não tem vários, você não pode bater um papo. Você tem um conselho. Que conselho você daria e por quê? Tá fácil essa para mim na minha cabeça. Incrivelmente, né? Seja leve com você. A vida já vai ser dura o suficiente. Se trate bem, seja leve, porque você vai tratar as pessoas como você se trata no final.
Então, é a dica que eu daria para mim lá em 2014. Maravilhosa dica. E contra-intuitivo, porque você pega a cadeira de CEO, você fala, vamos pesar do hardcore, tem que jantar todo mundo aqui, beleza? Legal, legal. Richard, muito obrigado pelo teu tempo. Grandes insights aí. Eu sempre brinco com a Isa que a qualidade da conversa é proporcional ao número de rabiscos, anotações que eu vou fazendo. E teve um monte aqui. Sucesso com o lançamento da Urban agora, novembro, dezembro. Enfim, a gente está gravando em dezembro agora. E no futuro por vir. E quem quiser continuar o papo com você, como que faz? Richard.stad no Instagram e Richard Stad no LinkedIn. Estamos ativos. Muito bom. Fazendo um pouco de Perfeito. conteúdo. E eu adorei esse bate-papo. Foi super divertido, hein? Que bom. Que bom jeito de fechar o ano com o CEO Talks, com o Richard Stad e várias pérolas pra gente levar Foi divertido. pra nossa carreira. Exato. Então, super obrigada, Richard, de Foi verdade. ótimo. Foi incrível. Espero que todo mundo curta nosso conteúdo juntos. E fechamos o ano, mas não fechamos o CEO Talks, então você pode esperar a próxima temporada comigo e com a Isa aqui. Já deixa ali, fazer aquele momento youtuber, né? Lógico. Curte, compartilha, ativa o sininho, manda pro amigo, pega um highlight, coloca no teu Instagram, que todo mundo vai achar que você também concorda com aquele insight inteligente que o Richard deu. E, claro, interage e pergunte para nós. E fechar o ano com uma dica para quem tá assistindo o CEO Talks, volta, pega um caderninho e anota. Anota tudo. Todos os insights. Gente, não tem forma melhor, como o Richard próprio trouxe. Essa conversa tem coisas incríveis. Então anota para você jogar na sua rotina depois e levar para o dia a dia uma mudança que você quer fazer. Boa, valeu e até a próxima temporada. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.